A morte de Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, acabou abalando muito a sociedade brasileira. Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, foi um grande comunicador. Mas, para além do grande comunicador, nós temos que fazer algumas críticas que são importantes. O Silvio Santos, de fato, é uma figura icônica da televisão brasileira, amplamente reconhecido por ter um carisma e uma habilidade como empresário. No entanto, a trajetória dele está isenta de algumas controvérsias, particularmente em relação às suas ligações, por exemplo, com a ditadura militar brasileira, de 1964 a 1985, e o apoio que o Silvio Santos deu, né, ao bolsonarismo, já que o próprio genro dele, Fábio Farias, foi ministro de Jair Bolsonaro. Durante a ditadura militar, o Silvio Santos ele construiu o império dele midiático e ele consolidou-se como um dos maiores empresários de comunicação do país. O crescimento do sistema brasileiro de comunicação, o SBT, que foi fundado em 1981, não pode ser dissociado desse contexto da política da época. Assim, Silvio Santos inicialmente ele até tentou evitar um posicionamento, mas posteriormente a isso, havia ali um programa semanal chamado A Hora do Presidente, ou A Semana do Presidente, que bajulava os presidentes militares. Então, a partir disso, a gente tem que levantar alguns questionamentos sobre essa possível relação de conivência e também, propriamente até de conveniência mútua entre o governo militar e o Silvio Santos. Vai lembrar que as concessões de televisão elas eram e são ainda distribuídas pelo governo federal. Então, que naquela época era dominado pelos militares e que a mídia era um instrumento crucial, né, para o regime controlar a opinião pública e se manter no poder. Então, assim, a ausência de uma postura crítica do Silvio Santos durante o período ditatorial pode ser vista como uma estratégia para manter, para expandir o poder empresarial, evitando ali confrontos que poderiam comprometer seus interesses, lógico. Essa atitude ela é criticada, né? Criticada por muitos historiadores, muitos filósofos, pensadores de uma maneira geral, como uma forma de complacência com um regime que violou direitos humanos e cerceou a liberdade de expressão. Já nos tempos mais recentes, o Silvio Santos ele demonstrou um claro alinhamento com o bolsonarismo. Um movimento político que reverencia, né, a ditadura militar, os métodos autoritários, contrário às minorias, apoiando o Jair Bolsonaro. O Silvio Santos ele endossou uma agenda marcada por retrocessos democráticos e ataques às minorias. Em diversas ocasiões, o apresentador utilizou o programa de televisão para dar voz às figuras do Bolsonaro, inclusive tentou resgatar A Hora do Presidente ou A Semana do Presidente, inclusive fazendo saudação a um slogan da ditadura militar, a Brasil ame ou deixe, que acabou sendo retirado do ar devido a algumas críticas. Então, basicamente, houve uma normalização dos discursos de ódio e isso contribuindo para a polarização política do Brasil. Esse apoio pode ser visto e é visto por muitos como a extensão do legado de complacência, né, que marcou a sua trajetória durante a ditadura militar. Assim como antes ele evitou desafiar o regime militar, Silvio Santos parece ter escolhido o lado que lhe ofereceu e oferece segurança política e econômica em detrimento de princípios democráticos e justiça social. Criticar o Silvio Santos não é apenas criticar o empresário e apresentador, mas também questionar a responsabilidade daqueles que, ao longo da história, usaram o seu poder midiático para fortalecer regimes autoritários e perpetuar desigualdades sociais. Sua postura, tanto durante a ditadura militar quanto no atual contexto político brasileiro, revela intersecções entre mídia, poder e política no Brasil. E justamente a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre o papel dos meios de comunicação na construção e destruição de uma sociedade mais justa e democrática.